Olá pessoal, eu vos saúdo, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Esse é um momento especial, é um momento ímpar, novo trimestre, nova revista, é uma alegria muito grande poder estar convosco. A lição de número 1, ela tem por título Levítico, a adoração e serviço ao Senhor. Glória a Deus. É um prazer muito grande poder compartilhar convosco mais uma vez um pouco da palavra de nosso Deus. Você que me ouve, você que tem um carinho especial por nós, eu quero agradecer ao seu carinho e à sua atenção e por emprestar os seus ouvidos tão preciosos. Fica aí a minha gratidão. Eu quero falar de algo importantíssimo antes de discorrermos um pouco o assunto de Levítico. Para compreendermos melhor o livro de Levítico, eu preciso primeiro compreender qual é a natureza deste livro. Não há possibilidade de uma compreensão mais ampla sem ter um conhecimento da natureza deste livro. Então, no que eu preciso me embasar? Quais são as bases desse livro? Qual a importância desse livro? Tá? Qual a importância desse livro para a minha vida e para a sua vida, tanto no campo do Antigo Testamento, para o auditório primário, quanto no campo do Novo Testamento? Então, isso é um fator importantíssimo. Então, eu preciso entender que o livro de Levítico é um manual de regulamentos. O primeiro ponto é este. Ele é um manual de regulamentos e de procedimentos sacerdotais. Então, já comece a ver qual é a natureza deste livro. E ele tem profunda conexão histórica com o livro de Êxodo, okay? E de Números. Então há uma conexão histórica muito forte aqui. E o livro de Levítico também ele é um tratado jurídico. Ele é um tratado jurídico, no ponto 3 aqui, e de regulamentos. Por que e para quê? Porque ele é um tratado jurídico de regulamentos. Por quê? Porque ele é importante para a vida civil e religiosa da nação de Israel. Então, sem esta compreensão, não tem como avançar nas regiões mais profundas deste livro. Agora, na sua mente, você deve estar perguntando por que Êxodo e Números estão intimamente ligados ao livro de Levíticos. Deve ser uma pergunta que está correndo agora na sua mente, correndo agora nas regiões mais profundas do seu interior. Por quê? É simples. Por razões puramente de estilo. Por razões puramente de estilo. Esta linguagem está ligado, tá? Ele está intimamente ligado a Êxodo, porque há uma associação demonstrada no hebraico, mediante as palavras iniciais de Levítico. Tá? Mediante as palavras iniciais de Levítico, cuja primeiríssima consoante é um vav. Tá? É um vav consecutivo, que indica o quê? Conexão. Então, eles estão ligados devido a este vav, tá ok? Que indica a conexão direta com o que imediatamente o precedeu. O que eu quero dizer com isto é que a narração é contínua. Onde é que você vai se basear? Êxodo capítulo 20, versículo 40 e Êxodo capítulo 40, versículo 38. Então, a natureza do livro de Levítico se baseia aqui. Qual a importância? Ela vai falar da vida civil e da vida religiosa da nação de Israel. Então, para compreender melhor este assunto, você precisa entender qual é a sua base. Então, tenha algo na sua mente, no seu coração,
você que vai ministrar, que vai dar esta aula, que a natureza do livro de Levítico é importante ser compreendida. Então, compreender essas coisas é um fator importante. Além de ser um fator importante, o livro de Levítico ele contém duas divisões, tá? Duas divisões. A primeira divisão é se aproximar do Deus vivo através dos sacrifícios. Então, na primeira divisão, ele já vai revelando, tá? Os propósitos ou o propósito. Então, se aproximar de Deus vivo através dos sacrifícios. Ou seja, não tem como se aproximar de Deus, isto é, no período do Velho Testamento, a não ser por meio de sacrifícios, tá? Entre Deus e o homem tinha que haver o sangue. Então, era um manual que ia reger a vida dos israelitas. É um manual que ia reger a vida dos hebreus. A segunda divisão é uma vida de santificação. Este manual exigia deles uma vida de santificação. Sede santo porque eu sou santo. Então, isso é precioso. Isso é precioso. Agora, há algo que é preciso ter em mente, que este livro, ele possui, tá, o seu eixo. O seu eixo, ele está no capítulo 16, porque se trata de regulamentos que fala do dia anual da expiação, tá? O seu eixo, tá? O seu primeiro eixo se encontra aí nesse capítulo. O seu segundo eixo, ele também se encontra no capítulo 15, você pode abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 15, porque se trata de seus procedimentos, tratam dos princípios e procedimentos dos sacrifícios que dizem respeito à remoção do pecado, tá? E a restauração da comunhão. Você pode abrir a sua Bíblia aí, nesse capítulo, e no capítulo 16, no capítulo 15, 16, e você vai ver aí este eixo. E é importante você compreender isto de forma clara, tá? É muito importante você entender isso. Então, é preciso compreender isso. Além de compreender isso, nós temos que entender que Levítico ele trata da aliança mosaica, tá? Ele trata da aliança mosaica. Então ele vai tratar aqui de forma rápida, falando aos irmãos, bem panorâmica, ele vai tratar do tabernáculo, ele vai falar do lugar santíssimo, onde ficava o trono, tá? O trono. Ele vai falar que é tipificado pelo propiciatório, né? Tampa da arca. Ele vai falar do lugar santo, onde ficava a mesa, onde ficava o candeeiro, tá? Onde ficava o candeeiro, onde ficava o altar de incenso. E ele também vai falar do pátio externo, ou seja, ele vai falar do átrio, onde ficava a bacia e o altar de holocausto. O livro de Levítico, ele também vai tratar e vai falar das festas, como a Páscoa, como o tabernáculo e como Pentecostes. Não somente das festas, mas também vai falar do holocausto, vai falar da oferta cereal, ele vai falar da oferta da comunhão, ele vai falar da oferta pelo pecado, também vai falar da oferta pela culpa. Só que Levíticos não se limita somente a isto. Ele também vai falar da lei moral, da lei cerimonial e também da lei civil. Isso é importante nós entendermos. E ele também não se limita a estas quatro coisas. Ele também
irá tratar do sacerdócio araônico, sacerdócio levítico e do sumo sacerdote. Então não tem como compreender o livro de Levítico sem compreender do que se trata, sem entender quais são as coisas que ele está falando. O que o autor quer revelar com estas coisas? O que o autor quer falar com estas coisas? O que o autor quer falar acerca do tabernáculo? O que o autor quer falar acerca do lugar santíssimo, do lugar santo, do véu que havia aqui, da mesa, do altar de ouro para incenso, do candeeiro, da bacia, do altar do holocausto? Então tudo isso aqui tem uma mensagem. Tudo isso tem uma mensagem. Tudo isso tem uma mensagem. Onde estão os estatutos, as ordenanças, para que serviam, qual era o propósito? Então, é necessário ter uma visão panorâmica destas coisas. Se você não compreender sobre o tabernáculo, não entender a questão das ofertas, não entender a questão das festas, do sacerdócio, seja ele araônico, né, levítico, e a questão do sumo sacerdote, não entender a questão da lei moral e cerimonial civil, fica difícil você compreender este livro. Por exemplo, qual é a mensagem que temos aqui no tabernáculo? Aqui eu disse, havia tampa, e nessa tampa estavam os querubins da glória, os protetores, os guardiões da santidade. Mas qual é a mensagem? A mensagem aqui é que aqui temos o tipo do trono, e a mensagem aqui é que enquanto houver véu, o homem não podia se achegar a Deus a não ser por meio do sangue. Temos aqui a mensagem também do altar de ouro para incenso, sendo que esta aqui não é a posição original, tá? Não é a posição original. Quando eu digo original, é porque esta peça no mundo espiritual sempre esteve diante do trono, sem véu. Então, quando Deus manda fazer o tabernáculo, a sua misericórdia coloca o altar de incenso para fora, de ouro para incenso para fora. Qual é a mensagem da mesa? Qual é a mensagem do candeeiro? Por que a bacia está aqui? Qual é a mensagem que a bacia traz? Qual é a mensagem do altar do holocausto? Então, se você não tiver uma compreensão destas preciosidades, fica difícil você entender, por exemplo, o livro de Hebreus, porque há uma conexão tremenda entre o livro de Levítico e a epístola aos Hebreus. Qual é a mensagem que o autor quer passar com esta preciosa lição? Então, você precisa colocar no seu coração e entender que isso é relevante. Além de tudo isso que acabei de expressar, também é preciso entender ao menos 4 coisas com relação a este precioso livro. O que, por exemplo? É preciso você entender a questão da canonicidade, que se trata de regra de fé e prática. Cânon, vara reta de medir, tá? Então, se aplica a regra de fé e prática. O livro de Levítico era um manual a qual eles teriam para a sua vida como regra de fé e prática, assim como a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso manual. É nela que nos baseamos. Segundo ponto, gênero literário. Por quê? Por que gênero literário? Porque ela é um manual de culto divino, tá? É um manual de culto divino. Além de manual de culto divino, tá? Ela também pode ser usada como estatuto nacional, social e pessoal do povo hebreu. Então, isso aqui é importantíssimo compreender isso aqui. Terceiro ponto que é preciso entender. A autoria. Nós sabemos que o autor é Moisés. Quarto ponto é a data da escrita. 1446 a.C.
Entendendo isto, é preciso ir mais além ainda. Por quê? Porque quando eu entendo estas coisas, eu vou partir agora para a responsabilidade de entender qual é o seu propósito. Entender qual é o seu propósito. Qual era o propósito de Deus ao entregar este manual aos hebreus? Qual era o propósito? É bem verdade que este manual, especificamente falando agora, seria um meio extraordinário ao qual Deus confrontaria aquilo que os hebreus viveram. Por exemplo, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O Egito não saiu do povo. E não é diferente da maneira que vivemos hoje. Muitas pessoas deixaram o Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. O Egito ainda faz parte da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda têm saudade das cebolas, ainda têm saudade das coisas que o Egito oferece. Então, esse manual, ele tem propósito. Qual é o propósito que Deus tem ao dar este manual ao povo hebreu? Então anote aí. O primeiro propósito que Deus tem, a preocupação de Deus, aliás, agora antes de revelar o propósito, é quando o povo chegasse em Canaã. Como o povo vai se portar ao chegar a Canaã? Lembrando que Canaã, os homens eram idólatras, eles tinham seus deuses. Então Deus já queria marcar o seu povo, dar uma regra, uma base para o seu povo viver. Então nós temos aqui um propósito nesse livro. O primeiro propósito aqui, talvez eu falei mais alguma coisa, mas aqui se tratando desse ponto, é purificar Israel. Purificar Israel. Isso se encontra no livro, no capítulo 32, tá? Capítulo 32, do 1 ao 10, você vai ver aí. Então você vai ver qual é o propósito. Além de purificar Israel, você vai ver Deus preservando o povo das iniquidades de Canaã. Então você vai ver Deus preservando o povo das iniquidades de Canaã. Então, Deus precisava deixar este manual. Sem este manual, o povo não teria regras. Não haveria regras para o povo. Não haveria limites para o povo. Deus precisava estabelecer limites para o povo. Porque Deus tinha esse povo por propriedade particular. E Levíticos, ele traz consigo leis, tá? Estatutos, leis, estatutos e regras. Imagine uma sociedade sem regras. Imagine um povo sem regras. Como seria um povo sem regras? Como é um povo sem regras? Como é um povo sem uma lei? Um povo sem lei é um povo desorganizado. Um povo sem lei, eles acham que pode fazer o que quiser. Então a lei estabelece limites. A lei estabelece limites. Então é importante entender isso, você que leciona, você que ensina, é importante entender que a lei estabelece limites. Agora, qual era um dos propósitos de Deus com relação a Israel, dando a eles este manual? O propósito de Deus era também
trazer uma identidade ao seu povo. Por quê? Uma identidade. Se o povo chegasse em Israel, em Canaã, e não tivesse uma regra de fé e conduta a viver, então não haveria como distinguir este povo. Então, um dos propósitos de Israel ter estas leis é que Deus estaria preservando a identidade de Israel. Se não houvesse lei em Israel, então não haveria como preservar a identidade como povo exclusivo do Senhor. Então isto é relevante para o entendimento mais amplo das Escrituras. E você vai ver na revista aí que também havia alguns propósitos aí neste livro, neste manual. Havia uns propósitos. Quais eram os propósitos? Um deles é Deus ter um povo santo. O outro, o povo tinha que ser adorador. O terceiro é fazer do povo um obreiro. Então são verdades que são reveladas nesse livro. O livro de Levítico também era um manual do sacerdote para atividade cultuais. Então era um manual para os sacerdotes com relação às atividades cultuais. Então os sacerdotes, eles tinham que zelar pela santidade, Eles tinham que zelar pela santidade. O que é santidade? Santidade tem que ser vivida no cotidiano, Há uma diferença entre santificação e santidade. A santificação tem um preço, é um preço que ela paga. A santidade é um viver diário. Então, santidade, anote isso é importante. Isso revelava o porquê Deus deu este manual. Além de santidade, também se tratava de perfeição e beleza no culto. Você vai ver isto no livro de Números, capítulo de número 3, 12. Então, além de santidade, perfeição e beleza de culto. Por quê? Porque o ofício refletia a glória de Deus. Por isso, os judeus, os sacerdotes, deviam viver de acordo com o manual, isto é, na ordenação, na questão moral, espiritual e física. Ou seja, isso fala de pureza, fala de moral, espiritual e física. Você vai ver isto no livro de Levítico capítulo 20, versículo 7. Agora, com relação a este manual para o sacerdote, você vai ver também a atividade intercessora que o sacerdote possuía, A atividade intercessora que o sacerdote possuía, ou o sumo sacerdote possuía aqui, um homem representando um povo, um homem representando uma nação. Então, um homem representando uma nação. Por quê? Porque o povo não subiu para o Monte Sinai. Isso é uma história que nós vamos falar um pouco mais à frente. Um homem, enquanto que Deus queria que todo o povo subisse no Monte Sinai, Todo o povo subisse aqui no monte. Como o povo teve medo, como o povo não subiu, então um homem passou a representar toda uma nação. E isto também tipifica Cristo, o nosso intercessor. Então, Levítico está intimamente ligado ao Novo Testamento. Deus te abençoe. Deus continue abençoando a sua vida. Que esta aula seja uma bênção, dando a você uma panorâmica acerca do livro de Levítico. Muito obrigado.